Fala galera, a paz do Senhor, tudo bem? Queria compartilhar com vocês algo. A gente tem vivido esses dias aí, essa coisa de política e todo mundo falando um pouquinho, né? Eu não vou falar de política não, né? Você não precisa tirar do vídeo. Mas eu tenho visto uma coisa muito importante acontecendo, as pessoas tendo um objetivo, tendo um foco, e isso é muito importante. Eu quero trazer isso para aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito de nos unirmos em prol de uma causa. Isso é um princípio bíblico, algo que deveria estar acontecendo dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria que você acompanhasse comigo um texto e, de acordo com o que Deus for ministrando aí na nossa vida, vai abrindo seu coração, vai deixando Deus falar com você. Amém? Abra sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia, que quiser acompanhar, quem não tiver com a Bíblia, só preste atenção. Mas a palavra de Deus em Filipenses. Vou abrir lá rapidinho. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13. Filipenses 3:13 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Isso começa a resumir para mim tudo que está acontecendo com o Brasil nesse tempo, né? As pessoas estão tendo um alvo, né? Que, claro, é o Bolsonaro agora, ele é o alvo do bem e do mal, né? Mas as pessoas se uniram em prol da causa dele. Uns a favor, outros contra, mas a verdade é que a nação brasileira está toda unida em prol de uma pessoa. Uma pessoa mobilizou toda a nação. Todo mundo está com os olhos em Bolsonaro. Incrível. Pro bem ou pro mal, né? As pessoas que têm um princípio da família mais conservador, elas estão do lado do Bolsonaro, abraçando mesmo a causa dele, em prol de tudo aquilo que ele propõe, a proteger as crianças, a inocência delas, e etc e tal. E as pessoas estão fazendo camisa, estão fazendo adesivo, estão se mobilizando, estão indo para as ruas. Em contrapartida, aqueles que são contra, que querem elitizar as crianças sim, que querem vitimar o bandido e culpar o inocente, essas pessoas estão vindo com fúria também, lutando contra o Bolsonaro e, na verdade, o Brasil inteiro se mobilizou. E eu quero trazer isso para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que Paulo, ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo. Ele queria ir para frente, ele queria defender a causa de Deus, ele queria se parecer com Cristo, ele queria propagar o evangelho, ele queria o prêmio da soberana vocação de Deus. Sabe, ele queria aquilo que Deus tinha para dar para ele como resultado de tudo aquilo que ele ia fazer, de tudo aquilo que ele ia operar, de tudo aquilo que ele ia realizar, de tudo aquilo que ele ia ser. Ele tinha um alvo e a igreja perdeu o alvo. A igreja perdeu esse foco em Jesus Cristo, esse foco na missão que Deus estabeleceu sobre a igreja, na missão que Deus comissionou a igreja perdeu o alvo. E por isso a igreja está tão dividida, a igreja é dividida. Como é lindo ver o resultado da união das pessoas. O resultado da união das pessoas são coisas acontecendo, são coisas, pessoas sendo influenciadas. Tudo acontece em meio à unidade. Quando as pessoas se unem em prol de algo, as coisas acontecem. E é nisso que o inimigo tem trabalhado na igreja hoje.
tem promovido divisão no meio da igreja. Quanto mais dividida a igreja é, menos nós conseguimos alcançar um objetivo em comum. O objetivo comum de todas as igrejas é Cristo ser gerado em nós para que façamos a vontade do Pai nessa terra. Quanto mais Cristo é gerado em mim, mais eu cumpro a vontade do Pai aqui na terra. Esse é o foco central de toda a igreja, né? Ser de Cristo, ser liderado por Cristo, ter o meu caráter moldado por Cristo para ser enviado por Cristo. Esse é o objetivo central, independente de presbiteriano, batista, adventista, assembleiano, wesleyano, todas as outras igrejas que estão surgindo agora, neopentecostais, enfim, independente de denominação, não tem esse negócio de eu posso mais, eu tenho mais tradição, eu tenho mais tempo. Não, a igreja é uma só e ela deveria estar trabalhando em prol de um objetivo: cumprir a vontade de Deus na terra, dar continuidade ao reino que Jesus Cristo estabeleceu aqui e comissionou aos seus discípulos a dar continuidade. E nós estamos deixando, enquanto igreja, a divisão reinar. As igrejas, cada uma pensa em si mesma. As pessoas são egoístas, só pensam em si mesmas. Todo mundo só quer defender a sua própria causa e ninguém tem um bem comum aonde todos vão investir força em prol de realizar aquele feito na terra. Todas as pessoas perderam o foco. Então tá todo mundo louco, andando para lá, andando para cá, um quer conquistar uma coisa, outro quer outra. Então a igreja que tá indo para um lado tá esbofeteando, espancando a que está indo para outro lado, e a que está indo para outro lado está difamando a igreja que está indo lá para outro lado, e assim a igreja está se autodetonando. As pessoas estão se destruindo porque cada uma tem uma visão diferente da outra, quando na verdade deveria ter uma visão apenas, que é a palavra de Deus e cumprir a vontade de Deus na terra. Quando a igreja entender que ela precisa se unir, assim como o povo hoje está unido por uma causa, quando a igreja entender que precisa se unir por uma causa, pela causa do evangelho, nós vamos conseguir ser eficazes na terra, conseguiremos ser tudo aquilo que Jesus Cristo espera que sejamos: frutíferos, produtivos, realizadores de grandes feitos aqui nessa terra. Mas primeiro precisamos entender o poder da unidade, o poder de ter um objetivo, de ter um foco. Jesus já estabeleceu esse reino, ele veio, ele trouxe, ele inaugurou o reino de Deus na terra, reinaugurou o reino de Deus na terra através da sua vinda, através do seu sangue. Constituiu cada um de nós povo de Deus, independente de judeu ou de gentio. Todos que cremos em Jesus Cristo fazemos parte de um só povo, de um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Não existe vários, é um só. E temos uma missão, a missão de crer em Jesus, permitir que ele seja gerado em nós, que ele nos discipule e nos envie a dar continuidade ao reino que ele reinaugurou aqui nessa terra. Então, em nome de Jesus, eu quero chamar a atenção para essa realidade que nós estamos vivendo hoje e olhar para tudo que está acontecendo, o mundo inteiro, não, o Brasil inteiro, em prol de uma causa. E o resultado que essa união está trazendo, todo mundo com o mesmo foco, e todo mundo unindo forças para que algo aconteça. Então, essa é a missão da igreja: unir forças para que verdadeiramente a vontade de Deus seja feita. Então preste atenção, eu prossigo para o alvo, eu tenho algo que me motiva, que me impulsiona, que me inspira, eu tenho algo que me levanta, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Querido, você enquanto igreja, enquanto servo de Deus, qual é o teu alvo? Falar mal do teu pastor, da tua pastora?
falar mal do seu líder, falar mal do seu irmão, denegrir a imagem de uma igreja vizinha. Qual é o teu alvo, meu irmão? Ou é propagar o reino de Deus, amar um ao outro para que as pessoas possam ver que somos discípulos de Cristo? Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus ou para cumprir a vontade do diabo ou da nossa própria carne? Porque 3 vontades, elas são lançadas sobre nós, a vontade de Deus, a vontade do diabo e a vontade da nossa própria carne. Qual vontade tem que prevalecer na sua vida? Qual o alvo que você tem? Nós precisamos alinhar o nosso pensamento com relação ao nosso alvo. Amém? Só dá para prosseguir sobre algo que nós temos um alvo, um objetivo, algo que eu quero alcançar, um lugar que eu quero chegar. Amém? Então, em nome de Jesus, corre lá, abre sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Nós vamos ler mais um pedacinho, vamos avançar nesse pensamento. No capítulo 12 do livro de Romanos diz assim: porque pela graça que nos foi dada, digo cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preste atenção nessa palavra. A palavra de Deus, ela está nos ensinando a ser unidos. União é todos por um bem comum, cada um cumprindo a sua parte, cada um fazendo aquilo que Deus predeterminou, tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Seja o melhor naquilo. Seja o melhor naquilo, mas entendendo que tudo que você faz é para um bem comum, é para um alvo, é para um objetivo. Amém? Jesus aqui, ele está nos ensinando a conviver e entender que temos diferentes chamados, mas que todos fazem parte de um só corpo. Jesus está nos ensinando a parar de nos esbofetearmos e entendermos a multiforme operação de Deus, a multiforme graça de Deus operando na igreja, de forma a nos unirmos em prol de um bem, que é aquilo que Deus determinou que façamos aqui nessa terra. Estamos em guerra, intitulamos essa guerra como Guerra Santa. Todo mundo na sua própria justiça, em prol do seu próprio umbigo, em prol daquilo que convém, e nos esquecemos daquilo que verdadeiramente interessa a Deus. Aquilo que verdadeiramente interessa a Deus é que o seu evangelho seja propagado de forma que almas se rendam a Jesus e sejam transformadas por Ele. Ai, meus irmãos, em nome de Jesus, deixa essa verdade entrar no teu coração. Seja parte de um corpo. Não seja aquele que é do contra, aquele que vem para destruir, para dividir. Não seja aquele que vem para machucar, para ferir, aquele que vem para semear contenda. Não seja. Seja aquele que soma em unidade, seja aquele que soma em força.
Seja aquele que abraça essa verdade e que se doa inteiro para que o alvo seja alcançado, para que o objetivo seja alcançado. Seja aquele que arregaça suas mangas e trabalha em prol da causa de Cristo nessa terra. Seja aquele que honra as pessoas à sua volta, honre o profeta como profeta. Honre o justo como justo, honre o pequenino como pequenino. Entenda que você precisa valorizar todas as classes de pessoas que estão à tua volta, seja teu líder como teu pastor, teu pai, tua mãe, teu patrão. Seja o justo, aquele que está no mesmo nível que você, aquele que é seu irmão, aquele que tem o mesmo tamanho. Justo é o que tem o mesmo tamanho, por isso que está justo, porque é o mesmo tamanho. Honre o pequenino como pequenino. Dê valor a quem você acha, a quem você supõe que está abaixo de você. O valorize também, o faça se sentir maior. Sabe, meu irmão, a igreja está muito dividida, está insubordinada, a igreja não se sujeita, a igreja está egoísta, está insubmissa, a igreja está rebelde, nós precisamos lutar contra isso. Esse não é o objetivo de Cristo, esse nunca foi o alvo de Deus, não é essa missão que o Senhor nos deu. Deus nos deu uma missão maravilhosa de dar continuidade ao reino que Ele trouxe. Um reino de amor, de justiça, de paz no Espírito Santo de Deus. Um reino onde as pessoas se respeitam, se amam. Um reino onde as pessoas honram umas às outras, independente da classe que ela esteja operando. As pessoas hoje, elas não se respeitam mais. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que nós precisamos aprender a conviver, amém? Nos respeitando, nos amando, entendendo que nós temos um objetivo apenas, um foco, um alvo enquanto igreja. Enquanto cidadãos, enquanto pessoas, nós temos vários objetivos e vários alvos na nossa vida sentimental, profissional, saúde. Em várias áreas da nossa vida nós temos vários objetivos, mas enquanto igreja nós temos um Deus. Nós temos a vontade de um Deus que deve ser o nosso alvo. Então nós precisamos olhar para tudo que esse Deus, esse único Deus, nos instruiu a fazer e parar de ser hipócritas, como a palavra diz em 12:9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Sabe, irmãos, precisamos parar com essa hipocrisia. A gente fala que tá tudo bem. A paz do Senhor aonde não tem paz. As pessoas se odeiam, se mordem, se ferem o tempo todo e tá lá a paz do Senhor. Não tem paz, não. É preciso um conserto no meio da igreja. É preciso um conserto no meio da igreja. É preciso um despertamento no meio da igreja. Que o amor seja sem hipocrisia. Que você consiga amar o seu irmão, independente dele ser diferente de você ou não. Ele é irmão, ele é seu irmão, ele é diferente, respeita. Ame, honre. Amém? Honre na qualidade que ele é, honre. Dê valor. Honrar é dar valor, atribuir valor, reconhecer o valor e fazer algo para demonstrar o valor que aquela pessoa tem. Precisamos aprender isso. Então que o amor seja sem hipocrisia, que nós venhamos a detestar o mal, se apegando ao bem. Irmãos, detesta o mal. Detesta tudo que é mal, tudo que é injusto. Detesta, irmão, fofoca, picuinha. Deteste falar mal do teu irmão. Deteste ouvir alguém falar mal do teu irmão. Deteste a toda obra da mentira, da falsidade. Deteste tudo aquilo que é operação do maligno, contenda. Deteste insubmissão, revolta, deteste desonra, deteste tudo que é mal, deteste, meu irmão, tudo que é mal, deteste a mentira, deteste o adultério, deteste a prostituição, sabe? Deteste tudo que é mal, tudo que faz mal para você, tudo que faz com que você queira o mal do outro, deteste o mal, se apegue ao bem.
Em nome de Jesus. A gente já está terminando essa mensagem, eu quero que seja rápida para você poder ter prazer em ouvir, né? Mas eu quero terminar no Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para toda a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde que o Senhor ordena a sua bênção? Na comunhão. Quando os irmãos estão unidos, como é bom, como é agradável, como é suave, quando as pessoas estão em comunhão, quando as pessoas estão trabalhando em prol de uma causa. Irmãos, lá na igreja a gente pode ver isso. Quando os irmãos se unem em prol de uma causa, as coisas acontecem. Quando os irmãos começam a se dividir, aí eu não acho certo, aí eu acho errado, aí eu não vou, aí eu não participo, aí eu não quero, aí eu não gosto, aí isso aí é problema da pastora, aí isso aí é problema do pastor. Quando os irmãos se dividem, a coisa não acontece. E a gente é obrigado a olhar para aquilo e falar assim, poxa, não aconteceu. Porque havia o quê? Divisão. Casamento acaba, famílias acabam, divisão, egoísmo. O marido só pensa nele, a esposa só pensa nela, os filhos só pensam nele. A casa tá toda dividida, é uma guerra total, ninguém consegue se entrosar, a família acaba. E assim em todas as áreas da nossa vida, aonde há união, aonde as pessoas estão ali trabalhando em prol de um fim, em prol de uma causa, as coisas acontecem. Então, meu irmão, coloca isso no teu coração, implanta isso na tua igreja. Vamos começar a olhar a igreja como um corpo de Cristo e parar de se esbofetear e parar de se agredir. Você que é servo, seja um servo submisso. Você que é líder, seja um líder amoroso, mas em nome de Jesus, seja grato pelo líder que você tem. Em nome de Jesus, irmão, chega desse espírito maligno que tem atingido as igrejas, aonde os membros de igreja só sabem falar mal do pastor ou da igreja vizinha. É a única coisa que você tem de bom para dar, irmão. É falar mal do seu líder, falar mal do seu pastor, é falar mal da sua igreja, é falar mal da igreja do vizinho, é falar mal do projeto tal. Tem gente que só tem o mal para dar, meu irmão, para com isso. Enquanto você não aprender o princípio da honra e começar a honrar teu pai e tua mãe, honra teu patrão. Ah, eu não desonro meu patrão porque eu não grito com ele, mas fala mal dele pelas costas, isso é desonra, né? Honre seus líderes, seu patrão, seu pai e sua mãe, seu pastor, seu líder de célula, seu líder de departamento. Honre, porque se você não conseguir honrar eles que você tá vendo, como você vai honrar a Deus? E nisso a desonra tá vindo como uma onda, como um tsunami na igreja, afogando e matando um monte de gente. Por quê? Porque a desonra entrou. E aonde entra a desonra, entra o desrespeito, entra a fofoca, entra a picuinha, entra a fermentação, entra a maledicência, entra a revolta, entra uma série de coisas. Irmão, protejam-se em honra. Protejam-se em honra. A palavra de Deus, ela fala, honrai a todos, amai os irmãos. Amém? Honra a Deus, honra ao rei. Tema a Deus e honra ao rei. Aliás, ama os irmãos, tema a Deus e honra ao rei. A palavra de Deus, ela está nos ensinando como é que eu honro as pessoas. Você honra o seu irmão amando ele. Você honra a Deus temendo a ele, entendendo que a palavra dele é verdade, que você deve respeito, que você deve honra. Você honra o rei. O rei representa o quê? Toda espécie de liderança. Seu pai, sua mãe, seu patrão, seu pastor, seu líder de célula, seu líder de departamento. Honra o rei. Honrar é o quê? Reconhecer o valor, dar valor. Ter uma ação que demonstre o valor que aquela pessoa tem para você. Honrar não é um traço do caráter do outro, é um traço do teu caráter. Eu tenho o caráter de uma pessoa que honra. Eu sou capaz de amar meu irmão ainda que ele não mereça o meu amor. Eu sou capaz de fazer o bem para ele ainda que ele não mereça o bem. Eu sou capaz de temer a Deus. Eu entendo que a palavra dele é poderosa, que ele é soberano, que ele é Deus.
Eu sou capaz de honrar ao rei. Eu sou capaz de entender o valor que está sobre a vida da pessoa. Assim como Davi reconheceu. E olha que Saul era um endemoniado, irmãos. Saul era um endemoniado, né? E ainda assim, Davi reconheceu o valor que estava sobre aquele homem. E ele falou assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. O cara estava todo errado. Mas ele entendia o valor que estava sobre a vida dele. Porque ele era um escolhido de Deus. Então nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela diz, não há autoridade que não seja levantada por Deus. Toda a autoridade na tua vida foi levantada por Deus. Amém? Então, dê valor. Atribua valor, faça algo que valorize, mas seja uma pessoa que honra, seja uma pessoa que tem um alvo, que tem um objetivo, seja uma pessoa que soma, que agarra, que trabalha, que luta em prol do evangelho, em prol da vontade de Deus na terra, em prol do teu irmão, em prol do reino de Deus, um reino de justiça, um reino de amor, de paz no Espírito Santo. Deus te abençoe, meu irmão. Guarde essa mensagem, compartilhe essa mensagem com teu amigo, com teu líder, com quantas pessoas você quiser. Compartilha no Facebook, mas faça com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Precisamos trabalhar na unidade da igreja. Não é um só, cada um por si, Deus por todos. Não, é um por todos e Deus por todos. Amém? Que nós venhamos a pensar cada um no outro e venhamos a ser uma igreja, irmãos e Deus por todos nós, nos abençoando a cada dia. Amém? Que todo o egoísmo caia por terra, toda a insubmissão caia por terra, que tudo aquilo que é revolta, tudo aquilo que vem do mal, que tudo aquilo que é mal caia por terra na minha, na tua vida e no ministério e na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma só e está sobre a terra. Amém? Vençamos o mal com o bem. Lembre-se, cada um dá aquilo que tem. Deus te abençoe.